Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos iniciando bem a nossa semana. Uma semana de primeira, começa no domingo, não na segunda. Hoje, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, nós vamos começar a ver aqui um ofício muito importante, que é o ofício de profeta. Lembrando que Jesus, ele cumpriu com perfeição os 3 ofícios que nós vamos estudar na Bíblia. O ofício de sacerdote, o ofício de rei e o ofício de profeta. Jesus reuniu em si todos esses ofícios e cumpriu com perfeição. De sacerdote, ele cumpriu com perfeição porque ele ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito, santo, e nos remiu dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como rei, ele veio batalhar uma guerra que não poderia ser vencida por nós. Ele nos representou nessa batalha, ele liderou, esmagou a cabeça do inimigo, tomou das mãos dele a chave da morte e do inferno, riscou a cédula de dívida que era contra nós, esmagou a cabeça da serpente, reina para todo sempre, e o seu domínio é sempre eterno. Ele exerce o reinado com perfeição e o domínio com perfeição. E também, meu querido irmão, ele vai exercer o ofício de profeta como ninguém, como nenhum outro, porque ele vai falar da parte de Deus o que ele mesmo viu, como testemunha, dará testemunho de Deus, pois poderá falar daquilo que ele mesmo contemplou, deixando a sua glória. Ele vai habitar entre os homens e vai falar, trazer toda a palavra que o Senhor ordenar. Então preste atenção, aqui nós temos um profeta chamado Elias. Elias quer dizer Deus é o meu Senhor. Elias o Tesbita era uma região dos montes próximo à Galileia, uma região árida, desértica, uma região pouco conhecida. Não é à toa que Elias e João Batista vão ser conectados. João Batista vai ser um exemplo, alguém no espírito de Elias. Elias era um ninguém em termos de linhagem, mas esse homem vai aparecer profetizando. E ele vai aparecer profetizando contra Israel, que estava servindo a Baal. Baal era a divindade, considerado o deus da fertilidade, o deus responsável pela chuva, pela fertilidade na terra. E Elias vai se apresentar mostrando que quem é o Senhor é o Deus de Israel. E ele recebe então a ordem para que ele possa ir. E ele vai então até Acabe e diz: tão certo como vive o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Preste atenção, nem orvalho. Irmãos, o tempo estava extremamente seco, a terra padecia. Elias orou para que não chovesse, a Bíblia nos diz isso. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou para que não chovesse e não choveu. E aí, Elias profetiza contra a sua nação, a situação já estava ruim, o povo já estava sofrendo com a idolatria, o juízo de Deus já estava presente, e agora Deus manda Elias profetizar contra a sua terra, dizendo que o que estava ruim iria piorar. Elias tão somente obedece e confia no Senhor, e o Senhor sustenta Elias no meio daquele momento, manda que Elias se retire para o ribeiro do Querite, ao leste, e ele toma da água daquele ribeiro, fica ali escondido, e o Senhor manda que corvos o sustentem. Os corvos traziam para ele pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. Ou seja, Deus criou o primeiro serviço ali, delivery, né? Hoje em dia, em alguns lugares, estão se fazendo entregas com drone. O Senhor já usava ali os corvos para fazerem essas entregas aí a Elias, né? Um lanche, um pão com carne ali para eles, né? Pão e carne ele tinha e bebia de um ribeiro, até que esse ribeiro secou, porque não chovia. E por que Elias não orava para que chovesse? Porque o Senhor não havia ordenado. Então, meu querido irmão, no meio da seca, o Senhor cuidou do profeta. O profeta que profetizou sobre a seca foi cuidado em meio à seca pelo Senhor. Não faltou nada. Então, meu irmão, nós não devemos temer quando Deus decide punir uma nação, quando Deus decide julgar uma nação. Se você, meu querido irmão, não tiver semeado, se você estiver fazendo a vontade de Deus, pode ter certeza que Deus cuidará de você no deserto. Aquela experiência foi uma experiência de providência de Deus e preparação espiritual. Ele preparou Elias, ele mostrou para Elias que tudo ele podia sustentá-lo onde ele quisesse, da maneira que ele quisesse. Aqueles corvos traziam para Elias pão e carne, e Elias tomava a água do ribeiro que secou. Então Deus fala para Elias o seguinte: olha, sai daí que já secou e vai para Sarepta, em Sidom, porque lá ordenei uma viúva que dê comida a você. Era uma região da Fenícia, Sarepta, portanto não era uma viúva do povo de Israel. E ele levantou e foi-se, ele obedeceu. E chegando na cidade, ele encontrou uma viúva que apanhava lenha. E ele diz: olha, traga-me um pouco de água. Quando aquela mulher estava saindo, ele disse: faz também um pão e traz para eu comer. E aquela mulher disse: olha, por favor, ela disse: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho nenhum pão. Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. E aí Elias chama aquela mulher e diz assim: olha, vá e faça o que você diz. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim.
Olha o que Elias diz para ela. Ele diz, olha, não muda o seu plano. Vai e faz para você e para o seu filho, para que vocês comam. Mas antes faça e traga para mim. E depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aquela mulher acreditou e a viúva fez segundo a palavra de Elias. E comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra anunciada por meio de Elias. Então, meu querido irmão, aqui a gente aprende uma outra lição. Deus sustentou Elias através dos corvos. Depois Deus pede a Elias para ser sustentada por uma viúva gentia da região da Fenícia. E Elias, ele diz para aquela mulher, não mude seus planos. Você pretendia comer com seu filho? Vá lá. Você acredita que a sua farinha é pouco, o seu azeite é pouco? Vá lá. Mas antes, faça o que eu te pedi. Meu querido irmão, você tem sonhos, você tem lutas, você tem dificuldades, você tem planos de como lidar com as situações. Meu querido irmão, siga em frente, mas antes, dedique-se ao Senhor, consagre-se ao Senhor, honre os seus votos na presença do Senhor. Quando você é fiel, meu querido irmão, para com o Senhor, Deus é fiel também para com você. Quando você é infiel, Ele continua sendo fiel. No entanto, irmãos, o Senhor demonstra ainda mais o seu poder, ainda mais o seu compromisso para aqueles que temem, para aqueles que o buscam de todo o coração. E o Senhor disse, através de Elias, para aquela mulher, prometeu que a farinha não acabaria na panela e nem o azeite no jarro. E assim se cumpriu. E Deus sustentou aquelas pessoas ali materialmente durante esse período. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele e a sua casa durante muitos dias. Depois disso, depois dessa situação, Elias ficou ali ele tinha alimento. O filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele tanto se agravou que ele morreu. Então a mulher disse a Elias, olha, o que foi que você veio aqui? Você veio trazer à memória a minha iniquidade, matar meu filho? Ele respondeu, dê-me seu filho. Aí aquela mulher dá o filho a Elias. Ele tomou nos braços, levou para o quarto onde ele se hospedava acima, deitou na cama. Então clamou o Senhor, ó Senhor Deus, porque afligiste também essa viúva com quem me hospedo com ela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, peço que restitua a vida a este menino. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a vida foi restituída ao menino, e ele reviveu. Elias tomou o menino e levou do quarto até a casa e entregou à mãe dele e disse, veja, o seu filho está vivo. E aquela mulher termina dizendo, agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Meu querido irmão, aquela mulher pode ter acusado Elias de ter matado o filho dela por vários motivos. Vamos lembrar que ela era uma mulher gentia. Pode ser que ela pensou que por ter abrigado o profeta do Senhor, ela estava sendo punida pelos deuses. E por isso, ali, por esse pecado, por essa iniquidade, o seu filho havia morrido. Só que Elias quer provar para aquela mulher que o Deus que ele serve não só enche as vasilhas de farinha e os jarros de azeite, mas ele também enche o homem de vida. É um Deus que cuida, tanto, meu querido irmão, do material, mas principalmente do espiritual. O Senhor Deus, ele veio para nos dar, meu irmão, vida. Aqui ele nos dá provisão, mas ele também nos dá a salvação, que é mais importante. Vida e vida eterna. Aquele menino havia morrido, e por 3 vezes Elias se estende sobre aquele menino e pede ao Senhor para que o ressuscite. Aquele menino é ressuscitado. Há muitos teólogos que fazem uma ligação da ressurreição desse menino, as 3 vezes que Elias se estende sobre ele, como os 3 dias, apontando para a ressurreição de Cristo. Eu acredito, irmãos, que aqui aponta claramente para um significado. O Deus que cuida do físico é o Deus também que controla a alma. O Deus que provê tudo que nós precisamos materialmente é o Deus também que pode, meu querido irmão, nos conceder vida e vida eterna. Tanto é que isso serviu de testemunho para aquela mulher, ao ponto de dizer, agora eu sei que você está aqui, você é um homem de Deus, e que a palavra na sua boca é a verdade. Deus começou provando Elias lá atrás, mandando ele profetizar contra a sua cidade, ele profetizou. Mandou que ele fosse sustentado pelos corvos, ele aceitou. Mandou que ele procurasse a viúva, ele procurou. E agora o Senhor prova Elias através dessa situação tão difícil. Aos olhos humanos parecia ser uma tragédia. Tudo estava comprometido. Mas Elias creu, Elias pediu, Elias foi ousado em seu clamor ao Senhor, pedindo que devolvesse a vida ao filho daquela mulher. E Elias fez isso, irmão, porque Elias tinha certeza que o Senhor é Deus sobre o material, faz multiplicar a farinha e o azeite, mas faz também com que mortos tenham vida. Eu sou a prova e você também é a prova. Um dia nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida, ressuscitando-nos juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente, é um dom de Deus. Então, meu querido irmão, nós precisamos agradecer ao Senhor, não só pelas bênçãos materiais, essas são as menores que o Senhor pode nos conceder, mas principalmente pela vida em abundância que nós temos. E eu espero, meu irmão, que você possa dar um bom testemunho, como Elias deu, ao ponto das pessoas disserem a seu respeito o seguinte: agora eu sei que você serve a Deus, que você é um homem, uma mulher de Deus, que a palavra na sua boca é a verdade.
Meu irmão, meu desejo é que você dê esse tipo de testemunho. Assim como Jesus também dava, assim como as pessoas viam a Jesus e entendiam que ele falava com autoridade, e não como os fariseus que eram hipócritas. Que assim seja a sua vida. Uma vida como de Elias, um homem que veio de origem alguma, mas que foi usado com tremendo poder, marcando esse período tão importante, que é o período do surgimento e do fortalecimento da figura dos profetas no meio da nação de Israel. Um grande beijo, meu irmão, e até amanhã para mais um vídeo.